Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9, o programa Por Dentro da Ciência, uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje vamos falar com a professora Maria Sônia Veloso, do Departamento de Física da UFRR, minha colega de departamento. Vamos tratar do tema sobre educação em física com novas tecnologias. Bom dia, professora Sônia, seja bem-vinda ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, professor Roberto, agradeço pelo convite. Bom dia, professor Henrique, bom dia a todos os espectadores. Bom dia, Sônia. E geralmente, Sônia, a gente começa o nosso programa pedindo para o nosso convidado dar uma retrospectiva da vida acadêmica dele. E com você não vai ser diferente. Fala um pouquinho pra gente como é que foi tua caminhada até chegar aqui. Sim, com certeza, professor. Para chegar em física, né, esse sonho de cursar uma graduação iniciou porque eu estava fazendo ensino médio, no segundo ano do ensino médio, e eu fiz o vestibular logo no princípio e fui aprovada. Naquele tempo tinha o vestibular no meio do ano, mas eu fui aprovada para administração. E como eu não tinha um certificado de conclusão do ensino médio, eu não tive, né, condições de cursar a graduação. E depois de um ano, eu tentei novamente... Mas você já tinha terminado o ensino médio, eu não entendi. No meio do ano. Ah, você passou no vestibular... Sem ter concluído o ensino médio. E depois disso, eu já com o diploma de ensino médio, tentei o vestibular novamente para administração e não consegui ser aprovada. Aí nessa expectativa... eu fui naquele ritmo, né? Quais são os cursos menos concorridos? Naquele tempo, física tinha concorrência, mas não era tanto quanto esses outros cursos. E fiz para física. Para minha surpresa, fui aprovada. A pontuação que eu fazia passava até para direito. E eu me recordo num tempo que meu pai me questionou: minha filha, por que você não fez direito? Por que não fez? Enfim, eu fui naquela ideia de ficar 6 meses para depois tentar uma reopção dentro, né? Já dentro da universidade. E mais uma vez eu não consegui. Mas eu posso dizer que nesse período foi uma oportunidade que eu obtive de conhecer um pouco mais da física, do ensino da física e... Mas o que é que te deu essa oportunidade de conhecer mais? Você passou a frequentar a universidade? Sim, que aí eu já estava cursando licenciatura em física e as minhas primeiras cadeiras foi relacionado para a parte de ensino, né? Então, psicologia, física 1, enfim. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, tendo essa interatividade com os professores. Eu sempre fui daquela de questionar muito. E eu me recordo uma vez que foi até o professor Vanderlan, que ele ministrava a Física 1. E a galerinha todinha, mais ou menos 30 alunos. Tinha alunos da engenharia, alunos da química, da física, e da matemática, se eu não me recordo. E a maioria estavam nessa sala. A aula acontecia às 14 horas da tarde e todo mundo mesmo, a turma toda tinha ficado com nota vermelha na prova dele. Ele ficou uma fera, que ninguém tinha passado, que ali ele estava perdendo tempo com a turma. E eu levantei e pedi a permissão e defendi a turma perante ao professor, porque eu falei, né, que eu poderia dizer que ali eu era a mais nova da turma, a maioria já trabalhava, né, tava vindo direto do trabalho para assistir essa disciplina e com certeza não ia ter um êxito satisfatório para ser aprovado na disciplina.
o porquê não dele dar uma oportunidade, mais uma vez, naquele momento da sua aula, tirar todas as dúvidas necessárias e ele aplicar novamente a prova. Daí ele levantou e me perguntou: qual é seu nome? Aí pronto, tô frita. Então já era. Falei: qual é o seu curso? Física. Bem, eu acho que você tá no curso certo, porque você defendeu bem a turma e diante disso depois eu quero conversar com você. Realmente, eu vou dar uma chance pra todo mundo e nós vamos conversar desse. Nesse dia, depois após a aula dele, ele foi me perguntar por que eu tinha esse interesse de fazer física, se realmente eu queria ser professora. E antes de eu entrar na física, com 17 anos, eu iniciei esse lado do magistério sem ter a formação de magistério. Mas você, esse lado do magistério, você já ministrando aula no ensino Já médio? ministrava a aula, eu fui selecionada na Escola Instituto Batista. E lá eu trabalhei como professora alfabetizadora de 1º a 3º período. Então eu já tinha toda uma didática, né? Já tinha toda uma já formação. Conhecia a profissão na prática, né? Na prática, na teoria ainda não, mas na prática já tinha toda uma habilidade que antes a academia, ela naquele momento não poderia me dar, né? E foi quando ele me disse que se eu tivesse interesse mesmo de aprofundar mais essa possibilidade de ser uma professora, que eu caminhasse para o lado dos experimentos, porque eu tinha toda uma habilidade, uma criatividade que naquele momento ele estava vendo. E foi aí que no seu mestrado você começou a trabalhar com experimento? Foi lá, não? Sim. Na realidade, depois que eu concluí a graduação em ensino de física... Você foi minha aluna, não foi, Sônia? Eu admito assim, eu tenho tantos alunos, mas eu acho que você pagou alguma disciplina comigo, não pagou? Eu acho que não, porque no período que eu... não lembro. Não. Os meus professores foi o Roberto Câmara, o Adriano, Qual foi o ano que você se Vanderlan, formou, você lembra? José Carlos. Eu concluí em 2004. Nesse período você estava afastado por doutorado em Manaus junto com a professora Josefa. E em 2005 eu retornei à universidade porque eu tinha sido selecionada como professora substituta do departamento de física. E você vai fazer o mestrado. O que é que você trabalha no mestrado, Sônia? Já que está tendendo para essa área de educação. Qual é o seu objeto de estudo no seu mestrado? Pois é, antes do mestrado, no período que eu fui professora substituta lá na Federal, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização e nessa especialização eu usei muito a parte de tecnologia relacionada com experimentos. Então, o meu campo de pesquisa foi exatamente trabalhar com como desenvolver atividades experimentais com recursos didáticos de baixas, né, diversidades que pudesse aproveitar o que nós temos hoje no nosso dia a dia. E quem me acompanhou nessa especialização foi o professor Jefferson, que atualmente ele está trabalhando na Univi, também é formado em física, mas no período que ele formou, acho que, se eu não me engano, foi em Recife, que é uma pessoa que veio lá de Recife e me acompanhou nesse andamento. E ele foi um grande incentivador que eu pudesse direcionar o mestrado relacionando o aproveitamento da sustentabilidade, né, da parte da educação ambiental dentro da física. Aí nós temos o quê? A interdisciplinaridade, né? Envolvendo interdisciplinaridade, então, física. Isso aí você explica um pouco melhor o que é esse tema. O que é que você está misturando? Ensinar física, que é uma coisa não muito trivial, infelizmente, com essa reciclagem que eu entendi. Essas tecnologias novas. Tá. Dentro do mestrado, após a especialização que eu emendei, né? A especialização em seguida veio o mestrado. Seu mestrado foi aonde, Sônia? Eu fiz aqui, mas foi uma parceria que depois que eu passei, né, no concurso no estado em 2002. O estado ele fez uma parceria com a Universidade Luterana do Brasil. E aí, diante disso, a universidade ela veio com os seus professores para ministrarem para esses professores do estado, capacitando os professores do estado. E no mestrado eu abordei o quê? Diagnósticos e reflexões relacionadas sobre a sustentabilidade e o ensino, né? Então aí, como eu já tinha formação em ensino de física, eu associei essa parte do ensino de física dentro dessas concepções.
E aí o meu campo de pesquisa foi o quê? IBAMA, foi a parte do FEMAT, foi buscando essas regiões, nesses locais que trabalhassem com a educação ambiental, relacionando essa parte do ensino de física. Aí é bem curioso esse tema. Como é que você faz essa relação? Quer dizer, o que é que... Dá exemplo pra gente. O que é que o IBAMA tem lá que você conseguiu resgatar para levar para uma sala de aula de ensino médio, por exemplo? O que o IBAMA, no tempo, eles trabalhavam? Eles tinham bastante projetos, né, relacionando essa parte de educação ambiental. Então, aproveitamento do meio ambiente, aproveitamento dessa parte do lixo, da reciclagem do lixo. Tá, mas como é que você, de certa forma, fazia o link com a física? Tá, dentro do link com a física, quando falava sobre o meio ambiente, eu buscava exatamente a parte da terra, né, os agricultores. Como é que os agricultores trabalhavam para produzir, para plantar, né, essa parte dos alimentos. Então, trabalhava a parte do solo, trabalhava a parte da temperatura, na termodinâmica a gente estuda muito sobre isso. O estudo da água, né, vendo ali o nível da água. Muitas das vezes quando você vai criar um peixe, você tem que ter uma temperatura adequada, porque de acordo com um certo período, o peixe ele não pode ficar agitado. No momento que você agita ali o peixe, ele chega a um ponto que ele deixa de crescer e ele morre. Então ali entrava com a física para ver essa parte da medição da temperatura, né, da entropia. Então associava essas ideias do estudo da física associando com a parte do meio ambiente. Você procurava sempre relacionar com aquele assunto lá da física, entre física 1, física 2, física 3, física 4, muitas das vezes também. Você falou uma coisa interessante, tem uma pesquisadora na Federal do Rio Grande do Sul que ela é especialista em física da água. Fenômenos que você imagina, a água tem tudo isso e é tudo física da água. Quer dizer, é um campo para se explorar a física muito interessante. O que mais você explorava? O interessante é que é bem próximo da atividade do aluno, né? Sim, sim. Uma coisa que nesse tempo, como eu saí muito, né, para visitar as escolas, para visitar alguns órgãos que desenvolviam o projeto relacionado a essa parte da educação ambiental e desenvolvimento sustentável, uma coisa que eu percebi é que naquele tempo muitos agricultores não tinham um conhecimento teórico. É tanto que eu me recordo que nós visitamos uma fazenda que eles estavam fazendo uma criação, trazendo a parte das acácias. Então, nesse período, nós subimos a Serra da Moça e fomos lá verificar. E o que eu percebi? Naquele período que as acácias ainda estavam filhotes, o solo, que era úmido, já estava deixando de ser úmido. Mas por quê? Porque a acácia, ela tem hoje, nós já sabemos que ela tem uma prioridade, né? Que ela vai sugando, vai embora, ela vai buscando a água onde ela for. E ali eu entro o quê? Com a física 1. Né? A gente já teve aqui, o Reinaldo Imbrosio falou isso mesmo, das acácias. Ela expande o sistema radicular dela em busca da água. Sim, sim. Mas, Sônia, não ficou claro pra mim... Aonde é que ocorria a sua aula? Você levava essas ideias que você pegava no IBAMA, na FEMAT, e levava para a sala de aula, ou você levava os alunos para o campo? No caso, no mestrado, como era um levantamento de concepções que esses órgãos, né, e escolas trabalhavam, no primeiro momento da minha primeira ação foi fazer esse levantamento de projetos que relacionava essa parte da educação ambiental com o ensino da física. Então você só ia conhecer em loco os locais onde esses projetos eram aplicados. Aí no segundo momento foi detectar aonde tinha falha. Onde eu detectei nessa avaliação dos projetos aplicados que a maioria deles não aplicava física. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento. Não tinha aquele amplo conhecimento. Tanto que uma das fazendas que eu visitei, juntamente com a equipe, o proprietário, ele perdeu 1 tonelada de peixe, porque no período que ele fez, né, a criação, que ele fez o açude e tudo, ele não soube medir adequadamente, acreditou lá no rapaz que estava fazendo o açude para a criação do peixe e não tinha uma profundidade adequada para colocar aquela quantidade de peixe. Então, dentro de 20 dias, os peixes morreram, né, sufocados. Ou seja, é um conceito física com geometria. Sim. Quer dizer, pra gente, o conceito básico, mas o cara perdeu 1.000 alevinos por causa
do volume que ele não soube calcular. Sim. E aí, com essa segunda ação, eu entrei com a terceira ação, que foi promover um curso de capacitação para esses setores, aplicando a física. Onde que eles poderiam encontrar a física dentro dessas atividades que eles estavam realizando. E é onde eu pontuei a física, a presença da física, não só a física, como o Roberto mesmo colocou, a matemática, a parte da geografia principalmente, enfim, foi uma interdisciplinaridade de várias áreas aí. É interessante você, dessa área de educação, recentemente, quando eu falo recente, no governo Lula e no governo Dilma, foi criado um curso especificamente para professores para lidarem com os agricultores, que é o Leducar. Nós temos 2 ex-alunas do departamento nesse curso. E é interessante como elas enfrentam essas coisas pra gente. É tão básica, mas no campo eles não têm. Esse exemplo que você deu, o cara perder porque não soube calcular um volume, é bem clássico, por exemplo, do cara não saber quanto vai consumir de água, quanto vai ter que limpar, de saber, aí fugindo um pouco da física, compor o preço de um produto. E, quer dizer, você já se preocupou com isso lá atrás e virou uma ação de governo, né? Interessante. Sim. Como eles têm falha. Aí, Sônia, você foi, a conclusão que você chegou do seu mestrado? Pois é. Você estudou essa inter-relação e aí você conclui o quê? Pois é, então depois dessa segunda ação, eu fiz esse levantamento desse projeto. Veio a terceira ação, que foi uma capacitação, né, com essas pessoas que estavam desenvolvendo esse projeto. Então, o resultado foi que eles não tinham conhecimento suficiente na parte da teoria para aplicar na prática essas ações. Mas o curso foi dado para os profissionais que faziam o projeto? Sim, para os profissionais que realizavam pessoas essas ações. com curso superior, ou pelo menos curso técnico. Sim. Não houve nenhum curso para o agricultor, para lá o homem que perdeu os peixes, nada, não? Não, por quê? Porque a nossa ação, como nós tínhamos um cronograma para cumprir, eu só fiz levantamento e apontei sugestões. E uma das sugestões foi essa, de que órgãos competentes ficassem à frente e de 6 em 6 meses, dependendo do período, né, de 3 em 3 meses, realizasse essas capacitações, mas que antes de desenvolver um projeto desse, que passasse por um grupo para avaliar com as suas, de acordo com as suas formações. Você sabe dizer se esse projeto prosperou, Sônia? Se houve uma continuidade? Teve. É tanto que depois do mestrado que eu concluí em 2009, mesmo, no final do ano, eu foi também uma das sugestões para a Secretaria de Educação e foi aprovado um dos projetos para implementar algumas escolas, apontei várias escolas para implementação de laboratório didático nas escolas relacionando o ensino de ciência, que aí ia envolver biologia, envolver física, química. Aí, paralelamente, eu até justifiquei lá uma associação com a matemática e que isso fosse aplicado para a sociedade, não só para os alunos, mas também para a sociedade. E quando eu passei no concurso na Federal, em 2009, mais ou menos, já entrando em dezembro, a secretária de Educação, no tempo, me chamou e disse que o projeto tinha sido aprovado, mas que infelizmente nesse período eu não podia mais tomar a frente porque eu tinha sido aprovada na Federal e eu tinha pedido para sair do estado. Aí colocaram outras pessoas, né? No tempo o projeto veio no valor de R$400 mil e o dinheiro chegou, tanto que eu soube, acompanhei logo, né, a capacitação no CEPOR e depois disso eu já me desliguei totalmente. Só quem trabalhou com esse tema ligado à física na época foi você ou tinha gente de outras áreas fazendo pesquisa parecida? Por exemplo, a química, o ensino de química, o ensino de matemática? Eu cheguei a conhecer 2 professoras da UE e elas paralelamente souberam que eu estava fazendo essa atividade e me chamaram para somar com elas dentro das atividades que elas estavam desenvolvendo dentro da química. Mas como elas estavam sendo acompanhadas por professores se eu não me engano, acho que era da Unicamp, eu não aceitei porque eu estava assumindo na Federal e eu tinha que viajar para São Paulo.
Mas aí eu colaborei com alguns resultados que eu adquiri e apresentei esses resultados para elas. E eu publiquei algumas ações em relação do que eu adquiri de conhecimento. Sônia, deixa eu aproveitar o gancho, já que você falou dessa interdisciplinaridade, falou de química, Sim. matemática. Seu doutorado foi em ensino de ciência, foi? Sim, sim. E aí, houve algum aproveitamento desse teu mestrado no teu doutorado? O que é que você acabou trabalhando no teu doutorado? No doutorado, eu já aproveitei o gancho para a parte da tecnologia. Né? Eu posso dizer que não aproveitei completamente nada. Até mesmo porque no meu doutorado eu não abordei sobre educação ambiental, desenvolvimento sustentável, não abordei isso. Eu abordei o ensino de física relacionado com a educação à distância. Mas ainda é ligado ao ensino de física? Sim, ao ensino de física. Onde é que você fez o doutorado? Na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Estamos no programa Por Dentro da Ciência, aqui na 95.9 FM. Hoje nós estamos entrevistando a professora Maria Sônia Veloso sobre ensino de física. E aí, Sônia, você vai para o doutorado em Canoas? Inclusive estudando sendo orientada por um colega meu de graduação. Isso, professor Agostinho. Professor Agostinho. Mas me diz uma coisa, Sônia. Tu focou no teu doutorado apenas em física ou, de certa forma, teu doutorado foi um pouco mais interdisciplinar? A minha pergunta é por quê? Minha formação é bacharel, eu não sou licenciado. Sim. Né? Existe alguma diferença entre ensinar física e ensinar química, ensinar biologia? Tem alguma estratégia diferente? Nesse teu doutorado, tu focou alguma coisa nesse? Bem, olha só. A diferença vai muito da metodologia que o professor aplica. No meu doutorado, eu já tive um campo bem já direcionado para a parte relacionando um pouco da psicologia, como é que o aluno consegue reconstruir os seus conceitos relacionando a física e voltado para uma modalidade à distância. Hoje nós sabemos que essa parte da modalidade de educação à distância está crescendo muito, né? E a cada ano que se passa, as universidades elas estão aprimorando esse lado, principalmente relacionado com a parte da comunicação virtual. Sônia, eu costumo dizer que a gente, principalmente da área de física, a gente já faz educação à distância há muito tempo e não sabe. Porque a gente fica lá na frente ensinando ao aluno e ele está tão distante, está viajando. Isso é educação à distância. E na minha tese eu abordei exatamente a parte da investigação, né, do processo de reconstrução de conceitos de física em atividades experimentais em curso de física à distância. Então, eu não abordei dentro da parte teórica nem prática a interdisciplinaridade. O que eu peguei de gancho que associou e fez vamos dizer, um elo de conexão foi a parte de como esses alunos estudam, né? Quais são as ferramentas que eles buscam para associar e para adquirir um conhecimento? Porque hoje a gente percebe que muitas vezes o aluno ele não pega mais o livro. E mal as xerox que a gente indica. Ou é um iPhone ali, ou é algo, né, publicado na internet, até na rede social. Então eu fui investigar isso. E o que eu fiz de levantamento lá no primeiro processo? Foi relacionar um pouquinho, que eu venho trazendo desde a especialização, de novo, essas atividades experimentais, novamente a parte do laboratório didático, mas associado para um laboratório didático virtual. Você conseguiu levantar, uma curiosidade que me veio agora, Sim. O que é que eles acessam mais? Porque, por exemplo, na área da gente, de física, hoje esses livros clássicos já estão todos na internet. Sim. Em PDF e tudo. Em PDF e a solução dos problemas. E a impressão que eu tenho é que o que eles mais acessam é solução de problemas. Você conseguiu quantificar isso? O que é que eles mais acessam? Olha só pra gente compreender. No primeiro momento, na minha primeira ação, foi fazer um levantamento das instituições que são credenciadas no EMEC, que oferece licenciatura em física nessa modalidade à distância. São 24 instituições. Até o meu levantamento em 2014, em dezembro de 2014, foi constatado 24 instituições credenciadas. E dessas 24 instituições credenciadas que oferecem licenciatura em física à distância no Brasil, entrei em contato com todas elas. Sem sair do Rio Grande do Sul. Via e-mail, internet e pegando o telefone e ligando. Conversei com todos os representantes.
envolvendo não só as instituições estaduais, federais e as privadas. Dentro delas, naquele período ali, todas elas me falaram que estavam ministrando disciplinas de física e que tinha na sua grade curricular atividades experimentais. E a minha pergunta era para elas: como é que eram desenvolvidas essas atividades experimentais? Sendo que o curso era à distância, né? Se eles frequentavam algum polo, né, para ter acesso, os alunos iam ao polo para ter as atividades, nas bancadas ali presencialmente. Então, das 24, diminuiu para 20, porque 4 delas depois me apresentaram dizendo que naquele momento elas não estavam desenvolvendo atividades experimentais. Então diminuiu para 20. Tá, mas essas 4 elas não estavam desenvolvendo naquele momento, mas tinha na sua grade. Mas estava na grade, né? Isso. E aí dessas 20 caíram para 18 instituições, porque 2 não tinham atividades virtuais, tá? Nas aulas experimentais. Tinha que ser presencial, totalmente verdade, presencial. O curso era semi-presencial. Semi à distância, digamos assim. Semi-presencial. E dentro dessas demais, elas tinham um momento presencial e um momento à distância. Fazia esse elo. Uma vez que o professor ia ao polo, ele relacionava ali as atividades, os alunos, né, desenvolviam conforme um guia, um roteiro experimental e depois apresentava os seus resultados pela plataforma, na sala virtual. No segundo momento, fez questões. Mas como é que esses laboratórios virtuais? Será que dentro desses laboratórios virtuais tinha alguma diferença? Deixa eu entender. Então, as aulas de física experimental não eram com experimentais, eram virtuais, ou seja, eles usavam simuladores. É isso que eu não estou entendendo. Sim, então, sim. Já ia entrar nisso. Não era física experimental, mas de forma virtual. Isso. Então, o que eles faziam? Eles associavam com guias experimentais e eles disponibilizavam algumas atividades experimentais virtuais. Ou seja, um curso experimental que não era experimental. Apontando, né, algumas plataformas didáticas que tinha essas atividades experimentais. Exemplo, FET. E isso me chamou mais atenção. Espera aí, então eu vou começar a entrar em contato com esses alunos. Eu quero ver como é que é essa interatividade deles no ambiente. E no terceiro momento eu já tive a oportunidade de ser credenciada nas plataformas, especificamente nas disciplinas que se diziam, né, ser experimentais, e eu acompanhar essa entrada e saída nas salas virtuais de cada aluno. Tinha instituição que tinha 50 alunos na Física Experimental 2. Isso me chamou muita atenção. Nossa, 50 alunos? Como é que esse professor acompanha esses alunos? E para minha surpresa, dos 50, só 10 entravam na sala virtual. E desses 10, pedi lá um apoio da coordenação para que eu tivesse essa interatividade com eles, né? Explicasse qual era essa interação, o que eu queria saber. E desses 10 eu consegui conversar e perguntar, né, o que eles achavam da disciplina, onde que era ministrada a disciplina, como que era, né, essa interatividade da disciplina por ser uma atividade experimental. Dos 10 alunos, eles me responderam que as atividades experimentais eram desenvolvidas por simuladores, né, uns deles usavam modelos da versão 4.5 e o FET. Então, só para esclarecer o ouvinte, Modelos é um programa desenvolvido por um pessoal da universidade em Portugal que serve para simulação em física, em matemática, bem interessante. Não são modelos LO, né? Modelos matemáticos, né? É isso. MODELLUS. Eu uso ele nas minhas aulas de experimento. Que bom. E aí, diante disso... Só complementando, Sônia, e o FET, para quem não sabe, é uma plataforma da Universidade do Colorado que tem em português, em que você, acessando essa plataforma, você tem uma série de experimentos virtuais. É como se fossem pequenos jogos didáticos que qualquer pessoa pode acessar e, de certa forma, estudar física, química, biologia, através desses joguinhos. E lembrando que o FET também, ele traz essa parte da visão da interdisciplinaridade, né? Porque ali relaciona várias áreas. Então, esses 10 alunos me apresentaram isso.
E eu entrei em contato, desses 10 alunos, eu entrei em contato com os 2 professores que estavam responsáveis pelas disciplinas. Dos 2 professores, um me apresentou que ele preparava as aulas e gravava vídeos explicando na bancada presencial como é que desenvolvia as atividades. E aí eu perguntei, mas esses vídeos são colocados aonde? Na rede YouTube. Mas por quê? Porque nós fizemos um levantamento e a maioria dos nossos alunos baixa muitos vídeos do YouTube para estar tendo acesso nas explicações das aulas. Sônia, deixa eu ver se eu entendi. Então você estudou disciplinas experimentais que não são experimentais. Turmas grandes, 50 alunos, Sim. e somente 20% de fato faziam os experimentos. Como Sim. eu já disse, não era um experimento. Sim. Os professores não conseguiam, digamos assim, atender a todos, até porque não tinha demanda. Você, de alguma forma, você verificou o aproveitamento desses cursos? O que eu detectei? Que dessas 18 instituições, somente 4 instituições do Brasil há um aproveitamento de, vamos dizer, 98%, estatisticamente. Tá? 98% é quase 100%. Mas, de qualquer forma, somente 4 instituições de um universo inicial de 24, Sim. de certa forma, tem um aproveitamento. Vai uma pergunta, desculpa, talvez até um pouco forte. Significa, então, que o ensino à distância não presta? Não necessariamente nesse aspecto. O que eu questionei depois? Que foi surgindo exatamente essas dúvidas, né? Porque o que eu estava questionando ali? Como é que era relacionado, como é que as concepções que ele tinha da reconstrução de conhecimento relacionado com o laboratório, né? Como é que ocorria a teoria com a prática? E aí, detectando com essa realidade, e aí me questionou, mas cadê? Como é que é esses laboratórios? Então, fazendo uma revisão desse levantamento, a educação à distância, ela serve e é aproveitada para que tenha o perfil. Por que eu detectei no perfil desses alunos? A maioria já tinha uma formação, já tinha uma graduação. Mas por que eles estavam ali fazendo um curso de licenciatura em física? Porque eles já estavam inseridos no mercado de trabalho, ministrando física, mas não tinham formação de física. Entendeu? Sônia, você sabe que o curso na distância envolve custos muito altos. Será que essa sua conclusão não leva a gente a acreditar que a relação custo-benefício não é válida? Porque você, como eu disse, você tem uma turma de 50 alunos, 10 acessaram para fazer um experimento que não era experimento, pelo menos não real. É simulação, isso. Aí você chega à conclusão que somente alguns com perfil específico é que teriam aproveitamento. A conclusão que a gente chega é que tá jogando dinheiro fora. Você não concorda? Eu não cheguei a esse ponto, né? Porque até mesmo o meu caminho da pesquisa, ele não direcionava essa parte assim, desse ponto. É óbvio que o seu trabalho teve realmente validade, mas assim, a conclusão que a gente tira do seu trabalho, ou seja, será que o seu trabalho, de certa forma, não está dando suporte àqueles que são críticos do ensino à distância? Que tem muito, na verdade. Sim, com certeza. Olha, quando eu converso com alguns coordenadores e verificava como é que era o financeiro, né, como é que era bancado, principalmente essa parte da estrutura do experimento, muitos deles me falaram que eles já aproveitavam o que eles já tinham na instituição do curso presencial. Então não saía caro para eles. Uma vez que o aluno tivesse dúvida, ele tinha condições de ir para a instituição e tirar sua dúvida lá das atividades experimentais do que ele estava assistindo numa simulação. Principalmente que era proposto toda uma atividade teórica antes e depois disso ele tinha a parte da aplicação de simulação e depois em seguida, de acordo com o que foi passado, né, por eles, os alunos tinham acesso a essas bancadas que eu chamava ali, adotei, né, uma nomenclatura bancadas reais, né, porque eles tinham um presencial ali. E aí no momento das suas dúvidas tinham os tutores para tirar suas dúvidas. Essas bancadas reais eram
computadores à disposição ou eram Era equipamentos para bancada, fazer o experimento? equipamentos mesmo, equipamentos. Ah, tá. Então, com o levantamento que eu fiz das instituições que trabalhavam com laboratório e quais eram os tipos, as características desses laboratórios didáticos, de todas elas, o que mais me chamou a atenção, que eu foquei muito, um olhar bem assim, que eu puxei como um olhar crítico, foi essa que disse que não tinha atividade nenhuma presencial, tudo era virtual. E já tendo uma característica dessas demais, que já tinham toda uma dificuldade, como essa conseguia ter virtual? E aí eu fui entrevistar os alunos. Como é que ela fazia? Ela contratou uma empresa, pediu para a empresa, de acordo com as disciplinas, Física Experimental 1, Física Experimental 2, Física Experimental 3, de acordo com a ementa e tudo, preparar todo um kit com um roteiro, com as explicações, para colocar nesse kit. Era uma caixa, né, de madeira, e tinha toda uma explicação de como montar esse experimento, e eles montavam, a caixa chegava no polo, né, com seu nome, e ali o aluno era chamado para pegar a sua caixa de experimentos para levar para sua casa. Então, a atividade experimental... E aí ele postava no ambiente os resultados seguindo aquele roteiro. Isso. E como é que ficava a parte de... Quando ele tinha dúvida, ele entrava em contato com o tutor, agendava pelo fórum, apresentava as dúvidas, muitas vezes sendo uma dúvida de um outro colega, esse colega também pegava carona e já respondia. Mas o tutor sempre estava ali presente nos horários agendados no polo. E também tem nas instituições, como eu coloquei anteriormente, já com seus laboratórios presenciais, né, com as bancadas reais. Então, mais uma vez, só frisando, professor Henrique, a sua pergunta, eles não tinham um custo tão grande porque eles já aproveitavam isso, que é uma, vamos dizer, até uma política da UAB. Uma vez que você solicita um curso à distância, com essas características, tem que ter atividades experimentais em laboratório, eles já aproveitam essas bancadas que já existem nos cursos presenciais para serem utilizadas para os cursos à distância. É uma forma de... Uma coisa que eu estava lembrando aqui, essas instituições, as 18, né, que estavam oferecendo curso de física, alguma chegou a desenvolver ferramenta para simulação? Porque, por exemplo, sim. O Luciano chegou a Universidade Federal de Vitória, esse professor, ele desenvolve. É tanto que nas entrevistas... Talvez esse é o Marcelo? Não é o Marcelo, não. E, né, na entrevista dos alunos, teve um que... Porque eu fiz, só para entender aqui, né? Porque como eu detectei que ocorria nessa diferença bem grande de instituição para instituição, aí foi onde caiu a curiosidade de verificar como é que era isso. Se realmente tinha aprendizagem ou não tinha aprendizagem. Depois desse quantitativo de 150 alunos que responderam os meus primeiros questionários, eu fiz e direcionei fiz uma filtragem e fiz um estudo de caso. E dividi 2 grupos. Um grupo que ia trabalhar só com a parte de simulação e um grupo que ia trabalhar com a parte de atividade em bancada, né, com esses kits e tudo, com apoio do tutor, com o professor presencial ali. E com o apoio dessas instituições, eu enviei a simulação para 12 alunos do grupo que eu chamei com a nomenclatura o grupo virtual e mais 12 alunos que foi a outra nomenclatura para o grupo de atividades presenciais reais. Então, o que aconteceu? O grupo dos alunos que realizava atividades virtuais usando sempre o computador, a internet, o campo de pesquisa tecnológica, esses alunos, eles apontaram a necessidade de confirmar aquilo que eles estavam realizando nas atividades no presencial. Todos eles. Professora, eu não acreditei que nessa simulação, exemplo, sobre a queda de uma bola, verificar a energia potencial, energia cinética, né, gravitacional, enfim. Eles queriam verificar o que estava acontecendo ali. Se isso acontecia
na atividade do modelos, com o uso do modelos, a mesma coisa então, na verdade, no presencial. Assim, era mais uma reticência deles, um questionamento deles, não que o experimento estivesse dando errado. Era deles mesmo, estava estava surgindo. De crença no resultado dele. Isso porque ele já tinha uma formação, uma ideia já formada, que no momento da queda de uma bola, ela ia perder energia. Entendeu? Então ali eles não iam associar com que a energia poderia permanecer. Entendeu? E os outros alunos que realizaram a mesma atividade, só não usaram modelos, né, a parte da simulação. No roteiro, eu expliquei que eles tinham que conseguir bolas diversas, com massas tal, medindo das alturas, papapá. Então, dei todo um roteiro e as ferramentas que eles iam necessitar. Eles fizeram a atividade, me apresentaram os resultados, fizeram os gráficos e tudo, coisas que o modelo já apresenta prontinho, né? As tabelas, gráfico, modelos matemáticos. Esse do grupo real, presencial, eles tiveram que fazer tudo. Mas eles não detectaram, dizer, dos 12, 10 não detectaram a necessidade de buscar algo virtual. Somente 2 citaram o seguinte, algo que eu vou aprofundar futuramente. Na entrevista, ele apontou, professora, seria interessante a gente ter uma simulação aqui. E eu perguntei, mas que tipo de simulação? O que você sugere? Poderia ser um PET, poderia ser trabalhando com a parte do track, porque eu tive dificuldade de pegar as imagens, o track vai me ajudar. Então eu tentei buscar algo, da onde que ele estava tirando isso, qual era a fonte de sugestões que estava saindo essas informações. Entendeu? Então o que aconteceu? Que esses alunos, eles estavam me apresentando algo que do grupo virtual já detectou outros resultados. Do virtual, eles relacionaram o que eles estavam vendo nas atividades virtuais, tiveram que comprovar isso numa atividade real, né? Presencial com bancadas. E desse outro, presencial, não apresentou, dos 10, não apresentaram essa necessidade de usar uma simulação, tirando esses 2. Porque talvez o experimento, de certa forma, você está fazendo acontecer. Tá? O virtual, você fica sempre naquele pensamento, será que não é o computador? Será que não está dando alguma coisa errada, né? Então, aí é onde eu trouxe, como meu referencial teórico, a teoria da mediação cognitiva. Fica para o nosso ouvinte o que é isso. Pois é, a teoria da teoria da mediação cognitiva, ela abrange, aí voltando já pro lado do ensino, né, pegando o gancho, aí sim, eu trouxe o quê? A psicologia para explicar tudo nessa formação, o que estava dando essa diferença? Ela diz o seguinte, com a era digital, né, que nós temos hoje as pessoas são mais conectadas na internet, elas estão mais, vamos dizer, qualquer coisa, elas estão correndo para confirmar na internet aquilo que elas estão vendo ali. Então, o autor dessa teoria é o Souza, ele é de Recife, ele é da Universidade Federal de Recife. Ele apresentou que, associando com o psicofísico, algo que você pega, que você tá ali, contato, o livro, ferramentas, o cultural, que é a TV, né, uma informação no jornal, e você vai surgir com essa utilização a parte da tecnologia, associada com a tecnologia. Então, fazendo esse elo desses 3, surge a hipercultura. Que aí ele associa o quê? O nível hipercultural dessas pessoas. Mas como é que ele calcula isso? Estatisticamente, ele pega o nível de QI, tem um roteiro, né, de questionamento, que aí você vai perguntar quantas vezes você usa o celular, quantas vezes você acessa a internet, se você tem internet na sua casa, na rua, no carro, no banheiro. Então ele faz essa comparação estatística, tá? E aí dentro disso ele te dá um nível hipercultural do seu nível, se você é uma pessoa sempre conectada ou se você é uma pessoa hipercultural ou não. Então, eu não cheguei a medir o QI desses alunos, mas eu cheguei a medir o nível do índice hipercultural, sim, deles.
Então, através de um... Dos dois grupos. Dos tanto dois V- grupos, dos dois. Uma coisa que eu fiquei assim, que pena que não deu tempo pra gente verificar mais. Que os alunos, que 4 alunos apresentaram um índice hipercultural muito alto. Pra vocês terem uma ideia, o índice hipercultural, ele é de 0... Seria viciado em tecnologia? Índice muito alto. É, quase isso. De 0 a 2, de 0 a 2, uma estatística aqui, eles apresentaram o índice, tá, de 1,85. O outro caiu para 1,2, o outro caiu para 0,85. O Souza, ele considera o quê? Tirando a parte do QI, de 0 a 1. Aí o que significa? Que se o camarada chegar bem próximo a 1, ele é hipercultural. Então o que eu peguei? Como base de outras pesquisas, de outras pessoas que já tinham medido esse índice hipercultural, para fazer uma comparação se o meu era alto, se o meu era baixo. Então detectei que essas pessoas que eu estava entrevistando, eles apresentaram um índice hipercultural muito elevado em relação a essas pesquisas que já tinham medido o índice hipercultural dos seus alunos. E aí, pra gente ter uma ideia, quanto que deu o índice lá no geral, né, dessas outras pesquisas? 0,51. Eu falei, nossa, se deu 0,51, o meu deu muito alto, Muito realmente. alto. Tônia, você chegou a pesquisar o índice de assimilação daquele aluno que só usou simulador e daquele aluno que usou uma bancada metendo a mão na massa, como a gente fala? Chegou a medir isso? Sim. O que eu detectei nessa medição, né, desses 24 alunos, separando, né, 12 e 12, é que os alunos que utilizaram as atividades experimentais virtuais, ele tinha um índice mais elevado. Entretanto, né, fazendo uma observação, do outro grupo que usaram as bancadas reais, indo lá para o laboratório, 3 alunos detectaram um índice muito elevado, mas fazendo uma comparação das atividades que eu apresentei para eles responderem, um pré-teste, a atividade experimental e um pós-teste, esses alunos no pré-teste saíram mal. E no pós-teste, pior ainda. Da bancada real? Da bancada real. E aí eu fui atrás para saber por quê. Esses alunos me falaram para a professora, ficou inviável, eu não compreendi muito bem na minha atividade, dentro da queda da bola, por que a parte da diferença da conservação da energia mecânica da bola 2 e da bola 3, só para ter uma ideia, quem é bola 2 e bola 3, massa, vamos lá, massa de 0,20 kg e a outra massa de 0,46 kg, não se conservaram. Eles não sabiam. Mas, Sônia, engraçado que pelo que você está falando, o seu resultado, de certa forma, confirma o que é esperado, porque na simulação, é tudo muito idealizado. Então, não vai ter na simulação aqueles problemas enfrentados pela aquele grupo da bancada real, que é exatamente os erros inerentes ao experimento. Mas aí que tá. A minha comparação foi, por que essa da bancada virtual tiver essa necessidade de confirmar algo da bancada presencial? E se esses alunos que detectaram que saíram mal nas suas atividades no pré-teste e no pós-teste e no experimento saíram bem, por que não apresentaram essa necessidade? Mas saíram bem exatamente porque eles estavam numa simulação que é tudo certinho, tá entendendo? Não, era da bancada real, não era certinho, entendeu? Não era certinho. Daqui eles perceberam que era tudo certinho, era tudo bonitinho. Aí eles foram questionar para ver. Então, teoricamente não tiveram dúvidas, mas não aceitaram o resultado. Foram buscar no experimento. Já os que estiveram na bancada real tiveram dúvida, mas não foram atrás. Mas por quê? Porque o resultado é mais aceitável. O erro é inerente ao experimento, tá entendendo? Mas e é exatamente o que torna ele mais aceitável. Mas aí que tá. A parte do que eu detectei,
esses erros formaram o quê? Formaram conhecimentos inadequados. E a reconstrução do que eles poderiam ter formado não foi em comparação a esse, não foi tão amplo. Talvez, Tônia, uma coisa que você pudesse verificar, talvez na continuidade, talvez o conhecimento talvez não tenha sido adequado, mas talvez tenha sido feito de forma mais sólida. Quando for feito de forma correta, seja mais sólido. Sim. Tá entendendo? Sim. Porque o experimento, você colocar a mão na massa, você vai ter a dificuldade. Mas em compensação, o fato de você vencer aquela dificuldade vai se tornar o que os pedagogos chamam de aprendizagem significativa. Vai ser aquela aprendizagem que vai ficar no conhecimento, gravar o conhecimento pra pessoa. Uma coisa que você apontou aí dentro da parte, né, da teoria da aprendizagem, é que uma vez que o aluno já tem um conceito formado e ele recebe um resultado que vai contra aquele conceito, ele vai questionar. Então. Entendeu? Então foi isso que aconteceu com a bancada virtual. Exatamente. Eles já tinham uma ideia formada e eles não aceitaram o que eles estavam dando. Não aceitaram exatamente. Por quê? Porque era tudo muito certinho. Então, chegando a uma conclusão... Tá num universo muito ideal pra física. Ali tudo funciona no computador. Pois é, isso mesmo. Então, o que eu verifiquei fazendo, né, uma consideração aqui dentro desse nosso comentário? É que seria interessante hoje na academia, principalmente para os cursos de formação de professores, é que a gente pudesse, né, promover para esses alunos essas oportunidades de quê? Do uso da tecnologia, de bancadas virtuais, de bancadas didáticas reais e promover mais ainda a curiosidade e a criatividade deles. Porque dentro desse período aqui que eu tive como doutorado, dos 24 alunos, hoje eu posso detectar que 6 aproveitaram essa pesquisa aqui e estão fazendo um mestrado. 6 deles. É bom, ajuda bastante na formação. Sônia, muito interessante o papo, interessante essa relação desse que atinge diretamente a gente, essa formação de professores de física por cursos à distância. Eu achava que era mais, você falou só 18, né? Do total. 18, lá em 2014. Que trabalham com essa parte da atividade experimental, né? Experimental. Relacionando, mas ao todo até 2014, né? Deixando aqui o número exato e o ano. Em 2014, nós tínhamos 24 instituições credenciadas no Brasil. Sônia, muito obrigado pela entrevista. Foi muito interessante o programa. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Sônia. Obrigada, professor Roberto. Obrigado, professor Henrique. Obrigado para todos os espectadores que estavam aí na escuta. E fico à disposição para quem quiser saber mais, né? Estou lá na universidade, no Departamento de Física. E nós estamos aí com novas ideias, logo aí no segundo semestre, o Departamento de Física, juntamente com os colegas, nós vamos estar trazendo aí novidades para a licenciatura em Física, né? Interação, vamos ter as Olimpíadas de Física, né, Roberto? É isso mesmo. A parte da Semana da Física, enfim. Então agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui trocando algumas ideias das nossas pesquisas. Obrigada. Valeu, Sônia. Nós agradecemos aos ouvintes e contamos com vocês na próxima semana, às 10 horas, aqui na 95.9 FM Universitária, com o programa Por Dentro da Ciência. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.